Máquinas na Pan de hoje, vamos começar as comemorações dos 50 anos da Fiat no Brasil. E nada melhor do que viajar para Turim, na Itália, onde tudo começou. A gente vai te mostrar a antiga fábrica de Lingotto, inaugurada em 1929, que hoje abriga o Museu Histórico da marca, espaços culturais, mas manteve a famosa pista no topo do prédio. Isso mesmo, você vai dar uma volta com Alex Ruffo nessa icônica pista que funcionava para testar os carros fabricados nos andares de baixo e que hoje se transformou em um belo jardim com vista para os Alpes. Ainda nesse rooftop dos sonhos, vamos conversar com o vice-presidente da Fiat na América do Sul, Fred Batalha. Em Campinas, vamos conhecer a oficina de testes de baterias da BYD e tirar suas dúvidas sobre manutenção. E Leonardo Maringulo acelera com exclusividade o Porsche Cayenne e-Hybrid Coupé, com direito até a uma invasão de quatis na gravação. Então já sabe, né? Se ajeite bem aí no cockpit e aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. O Máquinas na Pan está na cidade de Turim, na Itália, para a contagem regressiva dos 50 anos da Fiat no Brasil. A Fiat fabricou seu primeiro carro no Brasil em 9 de julho de 1976, na recém-inaugurada fábrica de Betim, em Minas Gerais. O modelo foi o Fiat 147, derivado do Fiat 127 europeu. Ele ficou marcado na história porque, além de ser o primeiro carro da marca produzido em território nacional em 1979, também foi o primeiro automóvel movido a etanol fabricado em série no mundo. No Brasil, 50 anos em 2026, mas foi aqui em Turim, no norte da Itália, no coração da região de Piemonte, que essa história toda teve início 126 anos atrás. No apagar das luzes do século XIX, em 1899, a ousadia empreendedora de Giovanni Agnelli colocou no mapa mundial a fábrica italiana Automobili Turino, a Fiat. Sua primeira fábrica produziu o 3,5 HP, um carro simples que precisava de manivela para funcionar e alcançava pouco mais de 20 km por hora. Com visão estratégica, a Agnelli apostou na produção em escala, inspirando-se nos métodos industriais que Henry Ford aplicava nos Estados Unidos. Ao longo das décadas, a Fiat cresceu e se consolidou como a maior fabricante italiana, símbolo da industrialização do país e de modelos muito icônicos que marcaram a sua trajetória e também o seu sucesso. O simpático e carismático Fiat Cinquecento conquistou as vias públicas italianas em 1957, tornando-se o carro popular da Itália do pós-guerra. Pequeno, acessível e prático, questo piccolo alto fez uma ligação direta com o boom econômico global e foi rapidamente associado à mobilidade de massas. Projetado no centro de estilo de Turim, o Fiat Uno alcançou sucesso mundial, com números de venda realmente impressionantes no Brasil, mas a gente também não pode esquecer do Panda, lançado aqui em 1980 e que se destacou pela simplicidade e funcionalidade que até hoje é referência entre os compactos urbanos aqui na Itália. Desenvolvido pelo designer Giorgetto Giuguario como um carro simples, acessível e prático, a estratégia comercial do Panda era clara: oferecer um automóvel funcional, de fácil manutenção e muito bem adaptado ao cotidiano das cidades italianas, mas também robusto o suficiente para enfrentar estradas rurais e a diversificada topografia do país. Ícone de mobilidade, 2 gerações do Panda saíram das linhas de produção de Lingotto. Lingotto representa o coração da Fiat aqui em Turim. A fábrica foi fundada em 1923 e tem a sua produção vertical. O grande mote desse espaço todo aqui é a tecnologia e inovação,
com uma fábrica que começava a sua produção pelo piso, ou seja, pelo piso térreo, ia subindo, ou seja, toda a produção ia sendo escalada até chegar na lapista, que é exatamente onde a gente está agora, no topo do prédio, onde eram feitos os primeiros testes dos veículos. E alguns muito icônicos foram testados aqui, o Topolino e também o Fiat Cinquecento, coração da Itália e símbolo de inovação e tecnologia. Bom, e já que estamos aqui na pista de Lingotto, La Pista Cinquecento, eu vou aproveitar para andar no Cinquecento, numa das mais icônicas pistas que revelaram muitos carros aqui na Itália e foram símbolos da inovação industrial. Eu estou do lado, eu vou até falar um pouco fora das quatro linhas, uma amiga querida, filha de um outro amigo querido, a Tati Carvalho, filha do meu amigão Fred Carvalho. Hoje a Tati, ela é gerente de comunicação de marcas do Grupo Stellantis, mas ela está aqui só para passear nessa pista com muita exclusividade. Tati, o Gustavo Lage está me falando, o Biondo também, que é muito difícil andar por aqui, ou seja, não vou dizer nem para qualquer um, é um momento muito exclusivo que a gente está tendo agora, para andar nessa La Pista Cinquecento, é isso, né? É isso, porque essa pista aqui, que era a pista de testes, né, da fábrica de Lingotto, depois ela foi transformada num centro cultural e aqui também, né, com exposição de arte. Então, ninguém mais anda nessa pista. Ela deixou de ser uma pista de teste para ser, né, ter mais interação com o público. Então, vocês são muito privilegiados. Olha de poderem dirigir aqui. Um privilégio para o Máquinas na Pan estar andando aqui, e eu sou aficionado por cinema. Em 1969 foi feito um filme aqui, você deve ter visto, Sim. Italian Job, com perseguições nas ruas de Turim. E aqui em cima também, Tati. Pois é. Então é um filme que eu vou revisitar agora, depois de andar aqui, né? Ou seja, não só um icônico para a indústria automotiva, uma referência aqui de inovação tecnológica, de processos, né? Uma fábrica que começa lá na planta baixa, lá embaixo, e vai subindo e finaliza aqui com a cereja do bolo, com o test drive de produto. Imagina a história que tem isso, uma fábrica, né, que nasceu em 1923, e que ela tem uma referência importante, não é só para a Fiat, mas para a cidade de Torino, né? Que foi referência como, né, polo automotivo para o mundo, né? Exatamente, e a gente aqui agora andando um pouco na história, né? E eu acho que história é o que marca a Fiat, né? A gente está numa contagem regressiva para os 50 anos, que se completa o ano que vem, né? Ano que vem, 2026, parece que começou em julho desse ano. A gente começou a contagem regressiva dia 9 de julho desse ano, para os 50 o ano que vem. E olha só, e o Máquinas na Pan foi convidado, a Jovem Pan foi convidada para participar desse momento, dessa contagem regressiva. Eu quero ver se ano que vem, quando tiver os 50 anos, eu vou estar junto com vocês estourando champanhe também. Né? Com certeza, Máquinas na Pan com a gente. Mas realmente é um privilégio. E a Itália, ela para mim tem um caráter muito especial, né? Aqui bem pertinho eu fiz várias coberturas de Fórmula 1 em Monza, e essa pista aqui ela tem quase uma parabólica, uma pista inclinada que me lembra também muito a pista de Monza. Mas é isso aí, gente. Foi um privilégio estar com você, querida. Obrigada, É sempre muito bom estar com essa menina aqui de ouro, né? E quero já marcar com o pai dela também, Fred Carvalho, em São Paulo. Existe uma promessa aí de quando a gente voltar para o Brasil, encontrar Fred Carvalho. Até já! E é um momento muito especial para mim e também para o Máquinas na Pan estar gravando aqui em Lingotto, principalmente por essa curva parabólica aqui. Eu já mais de 14 vezes estive em Monza e uma delas tive a oportunidade de andar na parabólica. Então, hoje para mim é um momento muito especial. Agora imagina, em 1923, os carros que eram lançados aqui fazerem teste de velocidade nessa pista. Bom, a gente continua aqui nessa contagem regressiva dos 50 anos da Fiat no Brasil,
que serão completados no ano que vem, em 2026. E eu estou aqui do lado de um craque da indústria automotiva, Fred Batalha, vice-presidente da Fiat para a América do Sul. Tudo bem, Fred? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. Cara, a gente que agradece o convite num momento muito especial e muito exclusivo, né? A gente está aqui na fábrica de Lingoto, que desde 1923 começou a produzir os seus carros e mais ainda, na pista suspensa, muito exclusiva, e a gente já teve oportunidade, inclusive, de andar por aqui. Você já tinha andado nessa pista, Fred? Pelo que eu ouvi falar, nem meu chefe tinha andado aqui, então hoje foi realmente um privilégio para vocês, para a gente, um dia muito especial. Contagem regressiva, né? A gente sabe que o ano que vem vai ser um ano muito especial, mas uma contagem regressiva que já começou em julho desse ano. Como são os preparativos? Quando que vocês começaram a puxar, apertar aquele botãozinho do cronógrafo? Bom, 50 anos é um marco, meio século, é algo que a gente realmente precisa celebrar. A gente começou inaugurando a contagem regressiva no dia 9 de julho, com o nosso CEO, Antônio Filosa, que muitos de vocês conhecem, hoje lidera o grupo mundialmente, Emanuele, que é o nosso presidente na região, e a gente inaugurou esse countdown mesmo, essa contagem regressiva lá em Betim. Hoje é o segundo passo dessa comemoração e a gente achou importante começar de onde tudo surgiu, né? Os fundadores da Fiat aqui em Turim, na cidade da fábrica italiana Automobili Torino. Para mim também é uma celebração muito especial, eu morei aqui muitos anos, eu tenho origens italianas, o meu primeiro trabalho na indústria foi aqui 25 anos atrás, então tudo isso de fato mexe bastante com a gente e deixa até um pouco emocionado por estar aqui. A história de Turim, ela se confunde com a própria história da indústria automobilística italiana. Eu acompanho Fórmula 1 desde 1986 e a gente tem pertinho daqui Monza, mas uma coisa que sempre foi muito valorizada, isso até pelo Luca di Montezemolo, pela família Agnelli, é esse DNA que a marca sempre teve, até quando assumiu o grupo Ferrari de motorsports e conseguir traduzir tudo isso que vocês colocam nas ruas em carro de pista. Você acompanha a Fórmula 1 também, Fred? Não sou um apaixonado, já fui mais na era do Senna, hoje em dia eu assisto, mas não é o meu primeiríssimo esporte. Mas é óbvio, a gente que é parte da indústria precisa estar ligado, é bacana, é divertido. E de novo, como você falou, dali inspira-se muito do que depois acaba por acontecer, como segurança, como tecnologia, como performance nos carros que são produzidos em série para uma parte maior da população, né? E foi fácil perceber, Fred, para a gente, para o jornalista do Brasil, a importância que tem esse mercado aqui para a Itália, porque eu escutei aqui de vários executivos que a nossa visita aqui está sendo uma visita muito exclusiva, não só aqui, como daqui a pouco em Mirafiore, Oficina 81, amanhã. Então é uma semana que não só marca essa contagem regressiva, mas um momento muito especial também para a imprensa do Brasil, o que me leva a crer que o Brasil tem uma importância muito grande, ou seja, o mercado brasileiro para o headquarters aqui em Turim. Como que você vê essa ligação do Brasil com a fábrica aqui na Itália? Bom, o movimento começou nos anos 70, né, quando a família acabou levando a Fiat para o Brasil. Quando a Itália passava por mais dificuldades, eles estavam buscando uma expansão maior para poder garantir e assegurar o futuro da empresa, que tinha começado lá em 1889. E desde então, eu acho que o trabalho que foi feito, primeiramente por eles, depois por todos que vieram depois, é motivo de muito orgulho para todos nós brasileiros, né? Eu acho que a Fiat hoje ela pode contar com a liderança no mercado já há muitos anos. Ao longo desses últimos, estamos lá quase 50, nos últimos 25 a gente liderou a grande maioria desses anos. Então, certamente eu acho que os fundadores ficariam orgulhosos do resultado que foi atingido pelo que eles começaram lá atrás em 1976. Até hoje os resultados globais do que é o Grupo Stellantis tem uma parcela relevante deles acontecendo na nossa região. É motivo de muito orgulho, mas também de muita responsabilidade, e a gente está começando essa celebração não só como uma referência ao passado e a tudo aquilo que aconteceu, mas também com um olhar para frente, como é que a gente consegue continuar construindo e escrevendo essa história de sucesso pelos próximos 50 ou até mais anos aí para frente. Eu não vou tão longe, mas eu vou pro ano que vem. Alguma série especial, algum modelo comemorativo pelos 50 anos? Gostei da ideia. Vou levar para dentro e de repente a gente conversa por aí. Quem sabe o ano que vem temos novidades. Valeu, super obrigado, Fred. Eu que agradeço.
A Itália respira arte através das suas pinturas, como as da coleção da família Agnelli, Picasso, Modigliani, Matisse, Canaletto, mas também pela sétima arte. E não é à toa que as suas cidades são verdadeiros museus a céu aberto e cenários de grandes clássicos do cinema italiano, onde o automóvel rouba o protagonismo nas telonas. Considerado um dos maiores clássicos da comédia italiana, Il Suo Passo, lançado em 1962, retrata a viagem improvisada de dois personagens muito diferentes a bordo do Lancia Aurelia B24 Spider. Já no emblemático La Dolce Vita de Federico Fellini, modelos da Fiat, Alfa Romeo e Maserati disputam o protagonismo da telona com a famosa cena de Marcello Mastroianni e Anita Ekberg na Fontana di Trevi, em Roma. E do mesmo renomado diretor, Roma, onde o automóvel é colocado como parte essencial da vida urbana, promove verdadeiros desfiles pela cidade, reforçando a relação íntima entre Roma, seus moradores e o tráfego caótico da capital italiana. Bom, e agora bem no estilo De Volta para o Futuro, eu vou pedir para o editor do Máquinas na Pan, Daniel Pegas, me teletransportar de volta ao Brasil para o laboratório de baterias da BYD, localizado na cidade de Campinas. Hoje o Máquinas na Pan teve o privilégio de conhecer o laboratório de baterias da BYD aqui em Campinas. E vocês sempre ouviram eu falar, ou nas apresentações de carro, lançamento de produto, junto com o Baldi, falar da bateria Blade. Então o que é essa famosa bateria Blade? A Blade é uma lâmina que ela vem daqui de ponta a ponta. Esse aqui, por exemplo, é um chassi de um Dolphin. Ela tem mais ou menos 96 centímetros de comprimento, tem 9 centímetros de altura. Aqui são 104 lâminas que formam esse pack. Aqui é a parte de conexão, toda a conexão eletrônica com o automóvel. E com a grande vantagem, primeiro, a maneira de você fazer a disposição dela dentro do carro. Então as plataformas de EMI e de EMO da BYD, elas proporcionam exatamente isso. Uma acomodação tranquila para você ter dentro do carro, dentro do volume interno do carro, muito mais conforto, exatamente por conta disso aqui, por conta da inteligência na hora de você colocar. A outra coisa é confiabilidade. A bateria tem 8 anos de garantia, que dá mais ou menos 1 milhão de quilômetros rodados. Pois é, e sem limite de quilometragem, muita segurança. Eu vou mostrar inclusive aí no vídeo o teste que a gente fez lá em Shenzhen, mostrando duas baterias. Essa aqui de íon lítio fosfato, né, mostra a perfuração dela, vocês estão vendo agora aí na tela, e uma outra convencional do lado que pega fogo, ou seja, ela aguenta até 60 graus, na verdade aguenta não, ela esquenta só 60 graus contra uma convencional que chega a esquentar 500 graus. Então a diferença é muito grande de controle, inclusive, e mais uma vez a gente fala de segurança. E vocês devem lembrar também que no Pânico esteve comigo Fabian Gomes, que é o diretor de pós-venda da BYD. Então vou chamar ele aqui um pouco para a nossa conversa, para ele explicar um pouco o que mais, além dessa parte, de ele mostrar para a gente a bateria Blade e esse pack aqui, o que mais que é feito nesse departamento aqui. Seja super bem-vindo para o Máquinas na Pan, meu amigo. Olá, Alex. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Bom, sejam bem-vindos a Campinas. Estamos aqui no laboratório de baterias da BYD em Campinas. Nesse laboratório, nós, como eu comentei, o nosso primeiro diagnóstico das baterias é feito nas nossas concessionárias, né, espalhadas por todo o Brasil. Então, nós temos um equipamento diagnóstico que é feito em caso de algum problema nas baterias. Os nossos técnicos, que são capacitados e treinados por nós, fazem esses diagnósticos. Havendo algum tipo de problema nas baterias, essas baterias são submetidas aqui para esse laboratório em Campinas. E aqui nós temos a habilidade de fazer um diagnóstico mais profundo nessas baterias. Ou seja, nós possuímos aqui equipamentos com mais tecnologia para fazer o diagnóstico, para ver se existe algum problema nos módulos eletrônicos, nas lâminas blades ou no sistema de refrigeração. E aí dá a destinação correta para essas baterias, se elas serão reparadas aqui ou se a gente vai fazer a reciclagem das mesmas. E então esses packs todos que eu estou vendo de madeira, eles já vêm desse primeiro processo diagnóstico que chegam já da concessionária, é isso, né? Exatamente isso. Você mostra para mim? Vamos lá. Vamos lá? Bom, Fabian, pelo que você estava me falando, então, antes desses packs de bateria, dessas caixas todas chegarem aqui, elas já passaram por um diagnóstico prévio na concessionária. A partir desse momento, o que acontece exatamente aqui? Exato. Então, a concessionária faz o primeiro diagnóstico e aí, tendo uma falha detectada por eles lá, a gente aplica a logística reversa. Ela vem até Campinas aqui, né, para fazer a destinação
e o teste final. Ou seja, aqui nós vamos entrar mais profundamente na análise da falha e verificar o que possui a bateria. E aí nós temos duas situações. Ou essa bateria será reparada, nós temos condições de reparar, se é um módulo eletrônico, se é uma destinação, um problema de refrigeração da bateria, ou se a bateria realmente não tem condições de ser reparada, e aí a gente vai fazer o que nós chamamos de reciclagem da bateria. E aí lembrando, né, que a bateria Blade, ela tem 8 anos de garantia, sem limite de quilometragem, correto, é isso, né? Exatamente. E o Baldi até colocou pra gente lá no Pânico que dá mais de 1 milhão de quilômetros rodados, é isso, né? Exatamente isso. Lembrando, né, que a BYD começou, né, a história da BYD começa justamente com fabricação de baterias, né? Nós dominamos a tecnologia de baterias no mundo e fornecemos baterias, inclusive, para nossos concorrentes. Eu não podia falar isso aqui, mas como não tem ninguém nos ouvindo, eu posso. A Tesla, inclusive, utiliza as baterias Blade. Exatamente. E aqui, então, nessa linha que vocês estão vendo aqui, baterias, possuem baterias, inclusive, não só de veículos, mas também de ônibus, de outras linhas que são aplicadas nesse laboratório. E ao final aqui eu vou demonstrar para vocês um equipamento que a gente utiliza para fazer o teste estático que nós chamamos para determinar qual a falha dela. E esse teste, quem faz e quem conduz isso, o grande comandante, é esse chinês que fala perfeitamente mandarim, né? O Gustavo Carvalho, é isso, né? Exatamente. Vamos conversar com ele, o então. Gustavo. Esse aqui é o centro de teste estático. Aqui é uma bateria do Song Pro, tá certo ou não? Isso mesmo. Alguma coisa eu aprendi com ele aqui. E aqui o diagnóstico. Fala para mim o que exatamente é avaliado aqui. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Quando a bateria chega pra gente, a gente avalia a tensão de cada célula, temperatura, estado de carga, as falhas de comunicação que pode ter ocorrido. Então ele dá um relatório pra gente de tudo que pode ter acontecido na bateria. Gustavo, é mais ou menos como na Fórmula 1 a gente plugar a telemetria e te dá todo o histórico, tudo que aconteceu até aquele momento, e você vê ali, em algum momento é sinalizado aqui, fácil assim de ver, porque eu, como entendo muito bem chinês, eu já vejo que aqui é o SOC. Lembra que a gente comentou no Pânico que existe uma maneira de você ter num carro híbrido aquela combinação perfeita do motor elétrico com a combustão para nunca perder a potência combinada? É exatamente isso aqui que está testando também. É o SOC, Standard of Charge. A gente encerra por aqui com muita tecnologia nesse centro muito tecnológico e cheio de inovações, mas principalmente da grande protagonista que é a bateria Blade. E já que o programa dessa semana é muito rico em tradição automotiva, vamos atravessar a fronteira que separa as marcas italianas das alemãs, com o prata da casa Leonardo Maringlo, que testou o Porsche Cayenne na Aldeia da Serra, e vejam só, na companhia de pelo menos 20 amigos de quatro patas como equipe de apoio para as gravações. Acompanha comigo! É isso aí! Hoje eu trouxe aqui um dos SUVs mais badalados e luxuosos do mundo, o Porsche Cayenne, em sua versão e-hybrid e na carroceria coupé. Vem comigo! E aqui na frente, então, a gente vê o quanto a Porsche manteve das características do Cayenne. Não tivemos tantas mudanças, mas sim, percebemos aqui uns vincos, né, dando mais robustez e pegando a parte de dentro do capô. Novos faróis, que são idênticos aos do Panamera, então se a gente fizer um recorte aqui, parece estar dentro do Panamera. Aqui na frente, nova grade, novos apliques em preto, toda configurável aí no site. Então, as características fiéis do Cayenne, a Porsche manteve aí ainda nessa versão atual. Na lateral, a gente ainda vê que o contorno foi mantido, porém, com novas opções de roda. Aqui no caso, Aro 22, é uma roda muito bonita, é muito próximo da clássica, né, que a gente tem aí da Porsche, né? Então, a moldura é voltada em cima do modelo clássico. E aí aqui a gente tem um carro que mede 4,93 m, então é um carro grande com entre-eixos aí de quase 2,90 m. Então a gente tem bastante espaço para quem vai na frente e bastante espaço para quem vai atrás. Aqui nesse caso, carroceria coupé. Então, coluna C, o caimento aqui é mais cedo do que o SUV, que viria um pouquinho mais para cima e cairia mais aqui atrás, né? Mais próximo aqui realmente do nosso aerofólio. E aí aqui na traseira, a gente vê que as lanternas tiveram a modificação, né? Então estão seguindo a nova linha da Porsche, tanto quanto no Panamera quanto no 911, não tem mais aquele recorte aqui, e ela é totalmente linear. Como eu falei, a gente tem aqui então
um aerofólio que ele se estende quando necessário, automaticamente ele levanta, abaixa, ou então lá dentro a gente tem a opção também de fazer com que ele levante a hora que a gente quiser. E aqui embaixo a grande diferença foi ponteiras saem do centro e vão para as laterais. Então aqui a gente tem agora ponteiras quádruplas, né? 2 de cada lado, o que tem e faz um som digno de um Porsche. Mas agora vamos lá dentro que eu quero mostrar para vocês o quão excelente está configurado esse interior. Bora lá! Aqui no cockpit, o carro passa algumas sensações para a gente. 2 delas, que são, acho que, né, as mais legais, o carro passa conforto, luxo, tem uma boa dinâmica, né? Então tem uma suspensão também que absorve, assim, é fantástico, absorve muito as deformidades do asfalto. E a gente tem alguns modos de condução aqui para o dia a dia. Tem o modo elétrico, a gente tem o modo híbrido e a gente tem o modo Sport. Então a gente tem o Sport, Sport Plus. E assim, acabamento, a gente não precisa nem citar, né? Acabamento Porsche, sempre premium, dispensa qualquer avaliação aqui, apesar que eu sempre mostro um pouquinho para vocês, mas é sempre muito impecável, desde os painéis até bancos, portas, tudo sensível ao toque. Segurança, não podia faltar, até porque a gente está falando de um SUV de luxo, né? Que precisa de segurança aí no dia a dia. Então a gente tem um ADAS completo, a gente tem o ACC com Stop and Go, a gente tem frenagem autônoma, a gente tem alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, permanência em faixa, entre outros, né? O ADAS completo. Então segurança sempre em primeiro lugar, eu acho que isso independente do carro. Parte de tecnologia, a gente tem 3 telas, a gente tem o cluster, que é todo configurável, então aqui eu consigo escolher qual painel que eu quero usar. A gente tem a segunda tela aqui também, que é a multimídia. Então a gente tem Apple CarPlay, Android Auto, né? Essas questões que todos os carros agora hoje em dia, na minha opinião, são obrigados a ter, porque fazem parte do nosso dia a dia. A gente sempre usa um mapa aqui e coloca uma música, entre outras configurações do carro. Então todas as configurações aqui do carro de farol, de lanterna, de aproximação com a chave, qual porta abrir, do aerofólio, motor, é tudo aqui. Fica tudo concentrado aqui. No console a gente tem os controles de ar-condicionado e botões físicos, que pra mim é a melhor coisa que tem. Ar-condicionado na tela, cara, é uma dificuldade quando a gente está dirigindo, e aqui é prático, porque é no botão, tá tudo muito fácil, é tudo clique. Isso é um ponto muito positivo, sempre ganha um ponto muito positivo aqui comigo. E a gente tem a terceira tela, que eu não consigo ver daqui, porque a terceira tela é justamente para eu não ver. A terceira tela é só para o passageiro. Então motorização, a gente fica o seguinte, a gente tem aqui então um V6 3.0 de 304 cavalos e 42,8 kg de torque, né? Então é um motor forte, é um motor bem potente na verdade. E a gente também tem um motor elétrico de 176 cavalos com 46,9 kg de torque. Também é um outro motor que tem muita força. Isso tudo atrelado a um câmbio de 8 velocidades, fazendo um 0 a 100 em 5,9 segundos, e é um carro que pesa aí acima das 2,5 toneladas, então é 2.550 quilos, né? Um carro pesado, mas é um 0 a 100 muito bom, né? Abaixo dos 6 segundos, a gente então tem essa potência toda aí, é um carro realmente muito divertido. Ó, e aqui eu vou mostrar para vocês o que eu falei dos modos de condução. A gente tem aqui o off-road, que eu não vou nem colocar, senão a suspensão vai subir, né? Eu entrei agora no e-Power aqui, na verdade, que é o totalmente elétrico, então ele abaixou aqui o giro do motor e deixou a gente totalmente no elétrico, mas eu tô com pouca autonomia, eu andei bastante já do modo elétrico, eu tô com 7 km apenas. Eu tenho um modo híbrido aqui, o Hybrid, então aqui no painel eu tenho as configurações do híbrido total, do e-Hold e e-Charge. O e-Charge ele fica no modo híbrido, tentando carregar o máximo que ele puder aqui o carro. O híbrido alto, ele começa a mesclar e sempre colocar nas melhores condições, ou no elétrico ou na combustão, dependendo de como está a sua condição. Então, como eu estou na estrada, ele está priorizando a combustão, porque o carro está fluindo mais, então não vai gastar tanto combustível. E se eu estivesse aqui agora na rua, no meio da cidade, ele estaria priorizando o elétrico, justamente para não gastar tanta gasolina. E aí, ó, a gente tem aqui, ó, modo esporte. Então a gente já escuta o ronco, ó. Eu vou bater uma para baixo, ó. Ó, mais uma, ó. Ó, então assim, aqui ele está entregando potência total, torque total. Então a gente tem um carro
uma arrancada muito boa e muito divertida. E o gostoso aqui de sempre é o ronco, né? A gente bate uma para baixo, ó. E por fim, a gente tem o Sport Plus, que esse daqui é mais indicado para a gente andar na pista, até porque ele vai desligar alguns sensores do carro, então por segurança é bom a gente sempre usar quando a gente estiver apenas dentro de um ambiente controlado. Esse aqui então foi um pouquinho do novo Porsche Cayenne e-Hybrid na carroceria Coupé. Preço inicial R$840 mil, chegando facilmente acima do R$1.200.000, aí dependendo de como a gente configurar o carro lá no site. Valeu? Eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Ai, não aguentei. Comecei a dar risada. Caralho, aguentei muito, olha lá atrás. Tinha uns 30, velho. Não! Esse é o botão que vai matar todo mundo! A vaca foi pro brejo. É isso aí. O Máquinas da Pan mais que especial, diretamente das ruas da Itália, fica por aqui. Mas vale lembrar que você pode acompanhar o nosso programa em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.